Olá, povo de Deus. Terça-feira da segunda semana da Quaresma, dia 2 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 1, 10, 16 a 20 e de Mateus 23, de 1 a 12. O primeiro Isaías é do século 8 a.C. e o profeta viveu tempos diferenciados do povo de Israel. Ele viu um tempo de prosperidade, independência sob o reinado de Osias e seu filho Joatão. Depois conheceu a guerra sírio-efraimita sob o reinado de Acás, filho de Joatão, e presenciou o movimento anti-assírio. No primeiro momento, o profeta foi favorável a uma aliança com os assírios. Porém, no final, lançou inúmeros oráculos contra eles, pois percebeu que os interesses dos assírios eram nada mais, nada menos que ampliar os seus domínios, conquistando Jerusalém. Na primeira época de sua pregação, no tempo do rei Joatão, Isaías lutou contra a cobiça, o luxo e a injustiça, sobretudo contra os oprimidos, os órfãos e as viúvas. No trecho de hoje, Isaías compara Judá com as cidades que foram destruídas por sua corrupção e perversão, Sodoma e Gomorra, e dirige palavras duras, apelando para a conversão. Diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai da frente dos meus olhos a malícia das vossas ações, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Se ouvirem a voz de Deus clamando por conversão e pela prática da justiça, há chance sim de receberem o perdão de Deus, depois do reconhecimento do pecado e da disposição para a conversão. Aí sim, e Deus chama Israel para um debate. Vinde agora, entendamo-nos, diz o Senhor. A condição, porém, para o perdão e a misericórdia de Deus está na decisão de mudar de vida radicalmente. Assim mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, comereis os bens da terra. Se recusardes, se vos revoltardes, sereis devorados pela espada. É o Senhor quem o declara. Creio que não fica dúvidas que há, na visão do profeta Isaías, uma disposição bem explícita da parte de Deus de perdoar o povo, mas este tem que decidir-se por uma nova forma de vida, onde o direito e a justiça sejam respeitados, sobretudo em relação aos mais fracos, e dentre eles os órfãos e as viúvas. Mateus 23, de 1 a 12. O Evangelho de Mateus, por diversas vezes, tentou costurar uma possibilidade de que os judeus aceitassem a proposta de Jesus e assim seriam de fato considerados o povo escolhido por Deus. Há momentos em que Jesus, inclusive, diz que veio preferencialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no capítulo 13 há um retrato do fiel seguidor de Jesus que compagina os judeus com os que aceitaram a proposta do reino anunciado por Jesus, dizendo assim: todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Porém, tal combinação não é nada fácil.
E o Evangelho de Mateus vai num crescendo, revelando a oposição a Jesus e ao seu reino da parte de fariseus e escribas. Quando chegamos no capítulo 23, como é o nosso texto de hoje, o conflito já está em ponto de ruptura mesmo. Jesus fará um dos seus discursos mais críticos aos que se opõem a ele, mostrando que não dá para continuar tentando um diálogo com os que se apegam à lei de maneira fundamentalista, legalista, como fazem os fariseus e os escribas. Aí ele denuncia a hipocrisia deles e faz uma advertência muito dura sobre escribas e fariseus, dirigida às multidões e aos discípulos. Ouçamos, diz Jesus, os doutores da lei e os fariseus instalaram-se na cátedra de Moisés. Fazei, pois, e observai tudo o que eles disseram, mas não imiteis as suas obras, pois eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e insuportáveis, colocam-nos aos ombros dos outros, mas eles não movem nem um dedo para os deslocar. Tudo o que fazem é com o fim de se tornarem notados pelos homens. Por isso usam faixas bem largas com trechos da lei e alongam as orlas dos seus mantos. Gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam das saudações nas praças públicas e de serem chamados mestres pelos homens. Quanto a vós, não vos deixeis tratar por mestres, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E na terra não chameis a ninguém de pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem permitais que vos tratem por guias, porque um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior de entre vós seja o vosso servo, e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Se observarmos bem, Jesus sempre teve palavras duras a todos os que pretendem ocupar cargos de mando. O discurso de hoje é forte contra toda e qualquer hierarquia. A ninguém chameis de mestres, de pais, de guias. A única hierarquia admitida por Jesus é a do serviço. Quem quer ser o maior, seja aquele que serve. As estruturas da igreja sempre vão se chocar com a proposta de fraternidade, de igualdade entre os irmãos e irmãs, feita por Jesus a todos os seus seguidores. Quando vemos uma estrutura que tem cardeais, arcebispos, bispos titulares, coadjutores, auxiliares, monsenhores, cônegos, reitores e outros títulos, ficamos pensando como viver tudo isso se submetendo às orientações do Evangelho. Ainda sonhamos com uma igreja mais fraterna, mais irmã, sem ostentação de tantos títulos que muitas vezes mais nos afastam do que nos aproximam. O Papa Francisco nos provoca a um esforço conjunto rumo a uma sociedade mais fraterna, rumo a um mundo onde sejamos de fato irmãos e irmãs uns dos outros. Ele chama isso de sonho e nos convida a sonharmos juntos. Diz ele: desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer entre todos
um anseio mundial de fraternidade entre todos. Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar juntos. Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. É juntos que se constroem os sonhos. Sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos. Cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos e irmãs. Fratelli tutti. Um beijo no seu coração.